Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente com todos para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Nesse primeiro trimestre de 2021, estamos com um tema muito interessante e eu quero convidar você a mais uma vez estar comigo nesta aula para discutirmos todos os assuntos pertinentes ao tema que iremos trabalhar. Desta feita, irei falar sobre a lição de número 6, que tem por título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Sem dúvida, as lições anteriores foram muito importantes. Você pode acessar o canal e conseguir assistir todas as aulas que foram disponibilizadas. E convido você principalmente a estar presente nesta aula de forma participativa, fazendo seus comentários, dando seu like ou dislike, compartilhando também para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo teor da palavra de Deus. E fazendo uma observação, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva para que você possa contribuir sobremaneira com o desenvolvimento desta ferramenta. Além disso, você estará sendo avisado de todas as postagens que vêm sendo feitas, para que você possa acompanhar atentamente todas as novidades do canal. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição e você poderá acompanhar junto comigo para ter um aprendizado proveitoso. De antemão, você que não tem lição, está aí na tela projetado. E para você que tem, vá destacando, vá marcando. Separe também o seu exemplar bíblico, pois iremos trabalhar algumas referências da Bíblia Sagrada que são de suma importância para o nosso aprendizado. Vamos lá, convido você para mais uma aula. O textuário da nossa lição está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, e nos diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática nos diz: santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. A nossa leitura diária, de segunda a sábado, que eu sempre recomendo os irmãos a fazerem, porque você pode utilizar esses textos como a sua leitura devocional. Nos diz assim, na segunda: nenhum atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como a santidade de Deus. Na terça, o Deus que santifica o espírito, a alma e o corpo. Na quarta, o Senhor Jesus é o santificador da igreja. Na quinta, o Espírito Santo é o que santifica, pois ele é santo em si mesmo. Na sexta, a obra da santificação é realizada pelo Filho e pelo Espírito Santo. E no sábado, somente Deus é santo em si mesmo. A nossa leitura bíblica em classe está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 13 ao 23, que nos diz: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros,
com um coração puro. Então esta é a leitura bíblica em classe sobre a qual estaremos meditando. Ainda tem o verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Os hinos sugeridos são 247, 363 e 455 da harpa cristã. O objetivo geral desta lição é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Os objetivos específicos são apresentar a santificação no Antigo Testamento, explicar a santificação no Novo Testamento e aplicar o exemplo da santificação à vida dos alunos. Vamos lá. Vamos refletir naquilo que o autor traz para nós neste dia. Como introdução, a lição nos diz que Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Portanto, vamos estudar o que é ser santo e a necessidade que temos de ter uma vida santa. No tópico 1, a lição nos fala sobre a santificação no Antigo Testamento. Conceito de santificação, a consagração, a purificação. Falaremos sobre isso. Em relação à santificação, é importante salientar que a santidade faz parte da essência de Deus. E essa verdade é revelada no Antigo Testamento. E por que Deus exige santidade do seu povo? Porque Ele é santo. A ideia predominante da santificação no Antigo Testamento é de separar pessoas, lugares, coisas para o serviço sagrado. Separar daquilo que é comum, separar daquilo que é imundo, separar daquilo que pertence à secularidade, separar para o reino, separar para Deus, para que haja diferença entre o que é santo e o que é profano, entre o que é imundo e o que é limpo. Podemos observar que a referência de Levítico 10:10 nos fala diretamente sobre isso. O verbo hebraico kadash, ser santo ou santificado ou santificar ou ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Aparece cerca de 830 vezes, incluindo todos os seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, ou seja, consagrar. Olha que coisa interessante. Iremos observar também que o termo consagrar ele está diretamente associado à santificação. Enquanto que santificação é separar para Deus, consagrar é tornar sagrado. Vejamos aqui no subtópico de número 2. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, dedicar-se ao serviço de Deus, podendo ser pessoas, coisas ou possessões. Como eu disse, consagração e santificação são coisas diferentes, porém muito próximas. E a depender do contexto, podem significar a mesma coisa. O autor traz aqui um exemplo em Êxodo 28:3, que façam vestes a Arão para santificá-lo. Então veja aqui o significado a depender do contexto. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo. Em algumas tradições, usa a expressão consagração. Então, trata-se de uma exigência justa e necessária para sacerdotes e levitas e para o tabernáculo, com todos os seus utensílios, pois se baseiam na santidade de um Deus, que é santo. Haja vista, o profeta Isaías ouviu essa declaração dos seres celestiais que estavam presentes na sua visão no capítulo 6. Kadosh, 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 santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Um outro aspecto é o da purificação, que está associado à limpeza, ser limpo, ser puro. Pertence ao mesmo campo semântico do verbo kadosh.
Ambos se aplicam à santidade de Deus. Veja que coisa interessante. As pessoas que se aproximam de Deus precisam ser purificadas, porque Deus é santo e Ele precisa lidar com pessoas que estão santificadas. O pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. O profeta Isaías exclama isso no seu livro de forma clara, quando diz assim: Ora, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. O pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. E quando nós somos limpos pelo Senhor, limpos do pecado, nós temos a possibilidade de nos aproximar de Deus. O termo grego equivalente a tarré na Septuaginta é katarizo, ou seja, tornar limpo, limpar, purificar. E a kadash é hagiazo, que significa santificar, consagrar. O adjetivo hagios, santo, traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento, como kadash, kadosh, kodesh, entre outras. São termos frequentes e importantes no Novo Testamento. Então, o que podemos observar é que são palavras provenientes da mesma raiz e que, a depender do contexto, têm o mesmo significado. Então, precisamos entender isso e precisamos fazer essa aplicação de forma direta, porque é assim que nos ensina a Bíblia Sagrada. O tópico 2 nos fala sobre a santificação no Novo Testamento. Santificação, santidade, termos comuns no Antigo e no Novo Testamento. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo e o efeito real da salvação na vida cristã. Podemos observar como a obra da Trindade é um dos tópicos que iremos trabalhar. A natureza da santificação e uma necessidade. Iremos abordar esses aspectos. Primeiro, falando sobre uma obra da Trindade. Nos diz respeito a uma obra salvífica do Deus Trino. Porque a fé cristã confessa a existência de um Deus único que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Então a doutrina da Trindade defende isso. De modo que a santificação é um atributo divino, realizado pela unidade na Trindade, tanto por ela como pela Trindade na unidade. São as 3 pessoas atuando na obra da redenção. Podemos ver isso claramente em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Eu quero convidar você a pesquisar comigo essa referência bíblica. Vamos lá, 1 Pedro 1, 2. Vamos ver o que é que ela nos diz? Eu estou aqui com a Bíblia online e eu quero pedir que você acompanhe essa referência porque é importante para o nosso aprendizado. Veja o que o texto nos diz. Pedro, apóstolo, 1 Pedro 1, eu vou ler os versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Olha que interessante. Então, por aqui nós podemos perceber a atuação presente das 3 pessoas da Trindade. Natureza da santificação. Não há no Novo Testamento um ritual de purificação, cerimonial ou legal, e diferentemente do sistema mosaico, onde Deus estabeleceu ali, através de Moisés, os ritos que seriam praticados pelos sacerdotes quando eles estivessem prestando o serviço
no tabernáculo, quando estivesse prestando serviço no templo. No Novo Testamento não há esses ritos. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, no momento que o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé, que é chamada teologicamente de santificação posicional, que é uma mudança de posição do pecador para santificado. E isso também é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente. Então a Bíblia nos deixa claro acerca desses aspectos. Deixa eu ler para você 1 Coríntios 3,16, para vermos o que é que o texto nos traz de informação a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, se você está com sua Bíblia também, você pode acompanhar a leitura junto comigo. Vamos lá, o que é que o texto diz a respeito disso? O que é que o texto diz a respeito da presença do Espírito Santo em nós, nos purificando e nos santificando? Olha que interessante. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, quando nós olhamos para esse texto, claramente podemos entender que o fato do Espírito Santo habitar em nós já caracteriza um novo momento, uma nova situação, um novo modus vivendi que nós adotamos, porque nos tornamos tabernáculo, nos tornamos templo, e a partir disso o Senhor nos transforma em santos, porque a sua natureza habita em nós. Um outro aspecto é de necessidade. Nova vida em Cristo é novo nascimento. Perceba que ao nascer a criança continua seu crescimento físico e mental, e isso pode ser aplicado também à nossa vida espiritual. Apesar da santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Alguns estudiosos separam a santificação como ato e processo. Ato: aceitou Jesus, foi consagrado para Deus. Processo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, dia a dia, gradativamente, de forma progressiva. Portanto, a salvação em Cristo é acompanhada da santificação. E seu agente ativo é o Espírito Santo. É uma carreira que nós estamos seguindo. Por isso é progressiva. Ela nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá ao Senhor. É o que a Bíblia diz. Referência de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Vamos guardar isso no nosso coração. O terceiro tópico, e caminhando para a conclusão, nos fala sobre a santificação aplicada ao crente. Como podemos analisar esse aspecto? O Espírito Santo é fonte de santidade, é fato. E o Senhor, o seu padrão, é óbvio. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. E a santificação é o mecanismo pelo qual nós iremos nos aproximar disto. 3 aspectos iremos pontuar: a comunidade de Jesus, uma vida santificada e o que é ética. Falando sobre a comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. O status de Israel como propriedade de Deus, reino de sacerdotes e nação santa, é revigorado na igreja. Olha que interessante. O ensino de Pedro mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo, que vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Então, a igreja reflete isso, a igreja reflete a sua imagem como comunidade de Jesus. O Antigo Testamento apontava para o Novo.
E do novo fazemos parte nós, que somos igreja, imagem e semelhança do nosso Pai. Uma vida santificada. O que é que nos santifica? A palavra. João 17:17, palavra de Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pelo sangue, Hebreus 9:12, pelo Espírito, 1 Pedro 1:2, que foi o texto que nós lemos na primeira referência. Como o dono de Gui, é uma expressão dele, que afirma: a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Então, a santificação é o efeito real da salvação na vida do ser humano. Então, todas as práticas, todas as obras pecaminosas e que não louvavam a Deus e que faziam parte do nosso cotidiano precisam ser extirpadas. E nós precisamos viver uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que pratica as obras do Espírito. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Porque assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Não são palavras minhas, é a própria Bíblia Sagrada que nos traz isso. E para concluir, a grande pergunta: o que é ética? Já que o título da lição chama atenção para isso. Comprometidos com a ética do Espírito. Vamos lá. Ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, que significa hábito, costume, e que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado por Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Portanto, ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras. Não é o que é certo ou errado segundo a nossa concepção, mas à luz das Escrituras. Trata-se da parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Olha que interessante. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e se tornar hábito. Isso agrada a Deus e às pessoas, e por meio de nossa conduta, até os incrédulos glorificam a Deus. Ou seja, precisamos cultivar bons hábitos, precisamos zelar pelos bons costumes. Porque a ética estuda a conduta. E que conduta é essa? A conduta baseada no que diz as Escrituras. Concluindo, sobre a santificação, precisamos saber o significado, sua importância e necessidade, porque isso evita confundi-la com as regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Para refletir, qual a ideia predominante de santidade ou santificação no Antigo Testamento? É a de separação tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. O que é a santificação posicional? É a que ocorre de maneira instantânea quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. E o que é a santificação progressiva? É o mesmo processo que acontece no desenvolvimento do caráter do crente, associado à vida de uma criança que, ao nascer, continua o seu crescimento físico e mental de forma gradativa. Por que Deus exige santidade do seu povo? Pelo fato dele ser santo. E o que é ética cristã, para concluir, é o estudo sistemático sobre os princípios e práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. Trata-se da parte de teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Espero que você tenha guardado no seu coração esse conteúdo que foi trabalhado
Se você tiver dúvidas, retorne o vídeo, faça um print, coloque ele numa velocidade mais tranquila ou acelere a velocidade, como queira. O importante é que você assimile o conteúdo e possa não só guardar no seu coração, mas aplicar na sua vida. Irmãos, para concluirmos, eu quero convidar você a participar do nosso canal ativamente. Caso você queira ser um semeador, você pode acessar este vídeo. Na descrição vai estar informando como você pode semear. Ou então você pode utilizar esse QR Code que está na sua tela. Ele contém um código Pix. E se você quiser contribuir conosco, você vai estar investindo diretamente no canal Dia com Deus, através da sua oferta, para que possamos desenvolver essa ferramenta e alcançar cada vez mais vidas através da propagação do Evangelho. Sinta-se à vontade. Eu quero agradecer você por esse momento conosco e quero te pedir, esteja atento, melhor dizendo, para a próxima postagem. Quero de antemão já convocar você a participar também da próxima aula. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória na presença do Eterno. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.